vastidões de beleza intraduzível, fulgurações entre cósmicos flagelos, ideações e fúlgidos castelos, onde mora a beleza indefinível, ansiedades trágicas supremas na formação das grandes nebulosas, transubstanciações misteriosas, gerando os organismos dos sistemas, focos de potentíssima atração, as moléculas e átomos dispersos nos elementos de elaboração de grandiosos e lindos universos, luminosas esteiras de cometas, formosos em elipses prolongadas, graciosas figuras de planetas emergindo das cósmicas camadas, meteoros celestes deslumbrantes, nas excelsas alturas transcendentes, onde vibram os sóis incandescentes, asteroides e estrelas fulgurantes. Intensidade bela de harmonia, que agora sinto, vejo e que percebo, grandiosidades do que não concebo, nos apogeus das hiperestesias, e sobretudo emanam das esferas os equilíbrios das imensidades, o eterno canto de sublimidades, clarões de luzes nas atmosferas, sobre todas as coisas assombrosas, fluidos e criações de pensamentos, todas as maravilhas e portentos, há uma luz entre as luzes mais gajosas. É o clarão poderoso, indestrutível, que vem das profundezas do passado. Há a luz de Deus, há a força do incriado, na exteriorização indescritível. Capelinos itinerantes e peregrinos, nessa tarde, nós falamos da tua alma. Venha a nós o vosso reino, seja ela igual no céu. Bem-vindos ao seminário A Caminho da Luz.
Esse aqui é o tio, não tá. Não tá lá. Fonte Viva já tá. Não, mas não tá não. Aqui, ó.
Uma ótima noite a todos. Agradecendo a Deus, nosso Pai, ao Mestre Jesus, a nossa Mãe Maria Santíssima, aos amigos espirituais. Agradecendo essa casa que nos abre a porta todos os domingos para a gente estarmos aqui falando do Evangelho, falando da Boa Nova, falando de Jesus, falando de amor, de caridade, de perdão. Então, agradecendo muito a Deus essa oportunidade de trabalho. Hoje, já pegar um gancho aqui, tivemos hoje no seminário da Sueli Caldas Schubert, né? Ela falou muito sobre a importância do trabalho. Isso aí. A palestra dela, o seminário dela foi sobre mediunidade, né? Foi sobre espíritos, né? Influências espirituais, né? É isso. Mas ela falou muito do trabalho, porque o homem que trabalha, ele se protege, né? Quem se dedica a Jesus, ao bem, cria uma couraça em volta de si. Ela citou até um exemplo que aconteceu com ela, né? Que ela adentrou no Rio de Janeiro uma favela e foi abordada por pessoas armadas, né? 3 pessoas. E ela disse que as pessoas trataram com muita proteção. Com muito cuidado, né? Pediram para eles voltarem e tal, aquela coisa toda. Depois houve uma comunicação no meio de um espírito dizendo que não era para ter acontecido aquilo, era para que eles tivessem sofrido uma coisa muito ruim, né? E pela proteção que é feita pelos trabalhadores. Trabalhadora, né? Muito interessante, Aí às vezes acontece alguma coisa, igual aquele que ia perder o dedo, que ia perder o braço, perdeu o dedo. Mas o que aconteceu? Era para ser pior. Né? A moratória, né? Recebeu uma moratória. Então vamos lá, estamos iniciando o programa hoje. Toda vez que houver, mas eu estou até pensando que a gente vai conversar depois. Quando tiver um seminário de manhã, a gente pode fazer o programa de noite, tranquilo. Eu acho que sim. Acho que a gente tratou só de fazer o Evangelho, mas a gente pode ter o programa também à noite. Agora, quando tiver uma palestra, um seminário, 16 horas, 17 horas, aí a gente vai e transmite para apoiar a casa, a causa. Tá divulgando. A causa, né? Isso aí. Porque quanto mais a divulgação da doutrina espírita for feita nas mídias sociais, melhor né? Melhor possibilita. Como diz Emmanuel, a maior caridade que se possa fazer pela doutrina espírita é a sua divulgação, né? Isso aí. Então, vamos trabalhar nisso. Vamos trabalhar. Então, a gente agradece a Deus, nosso Pai, ao Mestre Jesus, aos amigos espirituais, Francisco, nosso amigo Chico, está sempre com a gente aqui. Hoje vai participar com a gente vai ter o prazer da participação dele, fazendo o Evangelho com a gente. E nosso irmão aqui na produção, por trás aqui, o nosso amigo Bento, também sempre nos ajudando. Então a gente agradece muito a todos, a espiritualidade amiga, pedindo que nos abençoe, nos auxilie. Então hoje vamos fazer o Evangelho e vamos pincelar mais algumas coisas da importância de se fazer o Evangelho em casa, de chamar a família, de orar, de fazer o Evangelho em casa. É muito importante, né? A gente tem que fazer o Evangelho. Não somente espíritas, principalmente espíritas, mas católico, evangélico, todo mundo tem que orar mais. Estamos deixando de orar e o mundo está esse caos por causa disso. Então eu vou pedir ao nosso irmão Francisco fazer a gentileza de ler a página de hoje e fazer o comentário. Por favor, Francisco. Bom, do livro Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, psicografia do nosso querido irmão Francisco Cândido Xavier. A gente hoje vai falar a lição 98, Couraça da Caridade. Sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e da caridade. Quem disse isso foi Paulo, está escrito na primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 8. Paulo foi infinitamente sábio quando aconselhou a couraça da caridade aos trabalhadores da luz, em favor do êxito desejável na missão de amor a que nos propomos, em companhia do Cristo. Antes de tudo, é indispensável preservar o coração. E se não agasalharmos a fonte do sentimento nas vibrações do ardente amor, servidos por uma compreensão elevada nos círculos da experiência santificante em que nos debatemos na arena terrestre, é muito difícil vencer na tarefa que o Senhor nos confia. A irritação permanente diante da ignorância adia as vantagens do ensino benéfico. A indignação excessiva perante a fraqueza extermina os germes frágeis da virtude. A ira frequente no campo da luta pode multiplicar-nos os inimigos sem qualquer proveito para a obra a que nos devotamos. A severidade demasiada, à frente de pessoas ainda estranhas aos benefícios da disciplina, faz-se acompanhar de efeitos contraproducentes por escassez de educação do meio em que se manifesta. Compreendendo assim que o cristão se acha num verdadeiro estado de luta, em que, por vezes, somos defrontados por sugestões de irritação intemperante
de indignação inoportuna, da ira injustificada ou da severidade destrutiva. O apóstolo dos gentios receitou-nos a couraça da caridade, por sentinela defensiva dos órgãos centrais de expressão da vida. É indispensável armar o coração de infinito entendimento fraterno para atender ao ministério em que nos empenhamos. A convicção e entusiasmo da fé basta para começar honrosamente, mas para continuar o serviço e terminar com êxito, ninguém poderá prescindir da caridade paciente, benigna e invencível. Disse Paulo, né? Sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e da caridade. Nesse trecho do capítulo 5, né, dessa primeira epístola aos Tessalonicenses, ele continua falando que é o capacete da fé e da esperança, né? Bom, gente, o que o Paulo está dizendo aqui, que o Emmanuel interpreta essas palavras de Paulo, que ele está dizendo aqui, é que nós, trabalhadores da seara espírita, muitas vezes a gente se depara com o desânimo do nosso companheiro, né? A gente se depara a gente fica irritado às vezes por falta, né? Por falta de intenção de estudo do companheiro, aquela coisa toda. E aqui tem várias coisas, indignação excessiva perante as fraquezas, né, dos nossos irmãos, ou nossas mesmo também, porque nós também temos as nossas fraquezas. A ira no campo da luta, porque o outro não se devotou à obra como deveria, né? E deveria no nosso ponto de vista, porque na verdade as pessoas dão aquilo que elas podem, né? O que elas têm. A gente não pode exigir da pessoa aquilo que ela não tem muito, como. Cobra muito, né? Às vezes a gente é severo demais com o nosso companheiro de trabalho. Não tem o seu tempo. E o nosso companheiro muitas vezes ele se afasta, né? Então o que o Emmanuel está dizendo é que a gente precisa nos vestir dessa couraça da caridade, para que a gente tenha respeito aos limites dos nossos companheiros, né? Para que eles tenham também respeito aos nossos limites, porque não somos melhores do que ninguém, também para que eles tenham oportunidade também de trabalho, né? Exatamente. Agora, é muito importante também, Francisco, a tal da disciplina, que o Chico falou. Então, se a pessoa assumir o compromisso, igual você assumiu o compromisso aqui com a gente, vamos fazer o programa, vamos fazer... Você assumiu. Tem dia que você não pode, dívida tudo bem. Se não fazer, dívida no futuro, né? Então, tem dia que você não pode, você me avisa, tem dia que eu não pode. A gente chama outro, eu chamo o Carlão, eu chamo o Luiz, chamo alguém para te substituir. Mas o compromisso nosso primeiro é esse. Agora, tem muita gente que abusa, né? A gente tem que ficar muito claro disso. Agora, acontece empecilhos, acontece que estão pessoas... É difícil pegar no tranco, tem que empurrar, né? Tem que empurrar, a gente tem que... às vezes acontece com a gente também, porque muitas vezes a gente fica olhando muito os outros, a gente esquece de olhar para dentro de nós mesmos, né? E muitas situações que acontecem com o companheiro de trabalho hoje, muitas vezes no passado já aconteceu conosco. Alguém teve paciência com a gente, né? Para que a gente devagarzinho fosse chegando a nossa hora de assumir compromissos mais sérios. Então a gente precisa ter caridade, a gente precisa chegar para os nossos irmãos e ir orientando na medida da nossa condição, e para que o irmão não se afaste de vez da casa espírita. Então dê aquilo que ele tem condição de fazer. Eu quero te fazer uma pergunta. Imagina se eles não tivessem paciência com a gente. Nossa Senhora, eu sou exigente. Nossos amigos espirituais, se eles não tivessem a paciência com a gente. É verdade. Né? Quanta paciência que eles têm com a gente. Nós não estaríamos aqui, Totti. Ah lá o Totti, Francisco, de novo, errando de novo. Ai, meu Deus do céu. Mas é isso mesmo. Mas a gente que trabalha no movimento espírita, dentro da casa espírita, a gente que trabalha em reuniões mediúnicas, a gente que assume compromissos de gestão de centro espírita, ou de qualquer parte do movimento espírita de modo geral, precisa ter muita paciência com as pessoas que está trabalhando conosco, sabe? E a gente precisa ter caridade, respeitar os limites de cada um deles. Eu acho que é essa a mensagem que o nosso irmão Emmanuel quis deixar para nós espíritas, né? Que a gente tenha respeito aos limites dos outros. Mas né? Bato de uma tecla, a pessoa tem, na máxima de Kardec, reconhece o verdadeiro cristão, o verdadeiro espírito, pelo seu esforço, pela sua vontade, a pessoa tem necessidade de melhorar, de trabalhar, de fazer. Então a gente tem que fazer a nossa parte.
Mas tem assim, tem formas sutis, né, que a gente pode usar. Chegar no canto, aproveitar os estudos. Chamar o seu irmão a sós e conversar com eles. Quando você consegue montar um grupo de estudo e você está ali todos estudando juntos, ali você tem a oportunidade de dar um toque aqui, dar uma orientação ali, de forma sutil, para que a pessoa vagarosamente vá, né, superando as suas dificuldades, acordando para o trabalho e tal. É isso, acho que é isso. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós estamos no capítulo 8, ali no Bem-aventurados que têm o coração puro. Nós estamos nas instruções dos Espíritos, deixai vir a mim as crianças, item 18. O Cristo disse, deixai vir a mim as crianças. Essas palavras, profundas em sua simplicidade, não traziam consigo um simples apelo às crianças, mas às almas que gravitavam nos círculos inferiores, nos quais a infelicidade ignora a esperança. Jesus chamava para si a infância intelectual da criatura em processo de educação, os fracos, os escravos, os viciosos. Ele não podia ensinar nada à infância física, comprometida com a matéria, submetida ao jugo do instinto e ainda não pertencendo à ordem superior da razão e da vontade, que se exercem ao seu redor e em seu favor. Jesus desejava que os homens viessem a ele com a confiança desses pequenos seres de passos vacilantes, cujo apelo lhe conquistaria o coração das mulheres, que são todas mães. Assim submetia as almas à sua terna e misteriosa autoridade. Ele foi a chama que iluminou as trevas, o clarim matinal que tocou para o despertar. Foi o iniciador do Espiritismo, que deve, por sua vez, chamar a si, não as crianças, mas os homens de boa vontade. A ação viril é começada. Não mais se trata de crer instintivamente e de obedecer maquinalmente. É preciso que o homem siga a lei inteligente que lhe revela sua universalidade. Meus bens amados, eis o tempo em que os erros explicados serão verdades. Nós vos ensinaremos o sentido exato das parábolas e vos mostraremos a relação poderosa que liga o que foi ao que é. Eu vos digo em verdade, a manifestação espírita alarga o horizonte. E eis aqui seu enviado que vai resplandecer como o sol sobre o topo dos montes. João o Evangelista, 1863, Paris. Tem muito a ver com a sua página, com a sua leitura, né? Quando ele fala que Jesus desejava que os homens viessem a ele como confiança desses pequenos seres vacilantes, né? São essas pessoas vacilantes ainda, a caridade que Jesus tinha para com essas pessoas, é que ele fala aí ele foi no simples, né? Ele buscou os simples para poder acompanhá-lo, né? Ele sabia que ele falou, Jesus chamava para si a infância intelectual da criatura em processo de educação, os fracos, os escravos, são esses que precisam, são os doentes, são os que precisam de remédio, e são esses que precisam trabalhar de mais chance para trabalhar. A gente tem que ter um pouco de... Eu não tenho muita paciência não, mas tem que ter. A gente tem que aprender, né? A gente, como o pessoal costuma dizer, a gente não precisa pedir paciência a Deus, porque se a gente pedir paciência, ele vai dar mais situações para que a gente treine a paciência, né? Mas eu acho bacana essa questão que Jesus diz, vem a mim as criancinhas, né? Logicamente que é uma referência assim bem simples, mas porque as crianças na verdade são espíritos antigos, né? Mas naquele estado, naquela época que o espírito está, naquele revestimento de criança, ele ainda está, por causa da própria amnésia, né, que a reencarnação provoca em todos nós, a criança ela tem um sentimento de pureza. Então que vem a eles aqueles que são puros, né? Puros de coração. O capítulo já diz, bem-aventurados que tem coração puro. Coração, a essa criança que eles se referem. Então, a gente tem que buscar nos aproximar do Cristo através dessa pureza, sabe? Como tendo as crianças como referência, né? E você vê que Jesus, ele foi onde estavam os simples, né? Ele buscou os simples para acompanhá-lo, porque aqueles realmente era terreno fértil para que ele plantasse a semente, né?
do seu evangelho, do ensinamento do amor, da prática do amor, né? Muito bacana. Vamos fazer então a nossa vibração, nossa prece do Evangelho. Então o Evangelho nós vamos estar falando mais sobre ele, como fazer, mas o básico é esse, né? Reúne a família, um livro, a gente vai estar explicando, lê uma página, comenta, lê outra página, comenta, não tem discussão nem nada, a gente vai estar explicando direitinho daqui a pouco, e faz uma prece. Encerrou, uns 15 minutos, meia hora no máximo, né? Todo mundo da casa participa, a gente vai conversar mais sobre isso. Se você tem dúvida, se você está querendo implantar o Evangelho na sua casa, não começou, está com dificuldade, a casa aqui, o grupo de Fraternidade Espírita Esperança aqui do Aeroclube, tem um grupo. Eu trabalho em outra casa também, lá tem outro grupo. Tem pessoas que se dispõem aí para dar o pontapé inicial para começar o Evangelho em casa. A pessoa pode procurar qualquer centro espírita, né, que ele vai receber as primeiras tem orientações. A maioria tem grupos que vão à casa das pessoas para poder organizar o culto do Evangelho, para dar um input, né? Mas é muito fácil, né? Basta começar, basta querer, basta orar. Tá? A gente vai falar sobre isso, ok? Então vamos elevar o pensamento a Deus, nosso Pai, ao Mestre Jesus, aos amigos espirituais. A oração, como a gente aprende no Evangelho, tem 3 objetivos: louvar, agradecer e pedir. Então vamos louvar esse Deus que é todo amor, bondade, justiça e misericórdia. A Jesus, a nossa Mãe Maria Santíssima. Agradecer esses espíritos amigos, nossos anjos de guarda, nossos amigos espirituais, que nos toleram, que têm paciência conosco, que nos ajudam, que nunca desistem de nós. Obrigado a vocês. Obrigado a todos vocês que nos ajudam, que nos auxiliam. Vamos pedir, então, agora, no segundo quesito das preces, vamos pedir. Pedir primeiro a Deus que abençoe nosso lar. É hora da gente mentalizar nosso lar. Vamos pensar em cada cômodo da casa. Vai mentalizando cada cômodo da casa. Peça a Jesus adentrar seu lar, aos espíritos amigos, à espiritualidade amiga, que derrame sobre seu lar bons fluidos, boas energias, que cada canto, cada cômodo da casa seja visitado. Se por acaso tiver alguns irmãos, alguns fluidos pesados, energias pesadas, que seja feita a varredura, a limpeza. Vamos pensar em nosso lar nesse momento. É bom sempre pensar em todos os cantos da casa, debaixo de escada, cômodos assim pequenininho, porão, sótão, que nossos irmãos costumam ficar nesses lugares. Então é bom dentro de guarda-roupa, assim do lado, onde tem escuro, a gente mentalizar toda a casa, nesses lugares mais sombrios, onde há sujeira, nunca deixar sujeira em casa. Vamos pedir a Deus que abençoe nosso lar. Vamos pensar agora nos nossos entes queridos, nos nossos familiares. Pense em cada um deles e veja Jesus abraçando a cada um deles. Vamos pedir a Deus, nosso Pai, que abençoe os irmãos que nós ferimos, que nós prejudicamos, seja nesta ou em outras vidas, que as nossas preces possam chegar a esses irmãos, levando-lhes um pouco de paz, de luz, de entendimento, de força e de coragem. Vamos pedir aos irmãos que se encontram nos cárceres, nos presídios, aos que se encontram nos leitos, nos hospitais, no frio, na fome, na miséria, os que se encontram nas guerras, nas catástrofes, aos irmãos que fizeram e sofreram as guerras, o holocausto, a escravidão.
Pedir aos irmãos que se encontram nas zonas umbralinas, na escuridão, nos abismos, nas cavernas, irmãos que já até perderam a forma humana, irmãos que já perderam a esperança, os suicidas, os abortados, aqueles que abortaram. Vamos pedir aos irmãos que se encontram nos poderes, né? Agora os governantes, na cidade, do estado, do país, do planeta, todos os países, que a bênção do Mestre Jesus envolva todos e que a gente viva em paz, em harmonia, que cada um tenha o seu pão de cada dia em seu lar, na sua mesa. Vamos pedir a Deus, nosso Pai, que nos encha de coragem, de força, de entendimento, para que a gente possa caminhar, que a gente nunca desista da caminhada, de buscar a nossa reforma íntima, de buscar a paciência, a tolerância, a compreensão, especialmente com aqueles que compartilham conosco a nossa caminhada, nosso lar, trabalho, nossos irmãos do dia a dia. São esses que são colocados em nossos caminhos que a gente precisa amar, compreender e perdoar. Que Jesus nos abençoe, nos ampare, nos guie, nos oriente e que a gente possa pensar agora também. Me veio aqui na cabeça alguns irmãos que me pediram durante esses dias, então vou orar por eles, vou pedir por eles, que cada um também peça por aqueles que acham que mereçam, que precisem das orações. E assim nós te agradecemos, Deus nosso Pai, Jesus, nossa Mãe Maria Santíssima, aos amigos espirituais, agradecemos a todos e que a gente possa dar continuidade então ao nosso programa. Sempre a águazinha, vamos deixar um copinho de água para cada membro da família. Terminou a água, essa água é tratada, a gente vai falar mais sobre isso, a gente toma água, está encerrado o Evangelho. Ô Totti, aqui nós temos algumas pessoas participando conosco, né? Uhum. Nós temos a nossa irmã Ineida, trabalhadora aqui da casa, a Roseli da Silva, elas desejam boa noite pra gente, né? Ele está sempre com a gente também. Roseli. Hoje de manhã ela estava ligada lá. Lá no programa, lá no seminário. Seminário, bacana, abraço. Aí nós temos a Juliana Delgado, que é minha sobrinha lá de Vassouras. Obrigado, Juju, tá acompanhando a gente. Mostra para as crianças também, Juju. A Tânia Freitas, a Maria Aparecida Messias, o Marcelo Silva, né? Marcelo sumiu, abandonou a gente. É. Agora ele está só em casa, né? Mas Marcelo, como, né? aparecer, meu irmão. Aparecer por aí para visitar a gente. A Sônia Conte, a Suza Bendelac. Também está sempre com a gente. É, a Sônia. A Suza, a maioria turma dos nossos amigos aí. que está sempre com a gente aqui. É a Tânia Freitas também, o Marcos Almeida, amigo querido de muitos anos, de Barra Mansa. A Roseli da Silva e a Ângela Donato, né? A Ângela Donato estava lá também. Estava lá hoje, ali o Sandro. Eu vi o Sandro me cumprimentou, ela, a gente não conseguiu trocar, eu não consegui ver. É tanta gente, né? Muita gente. Muita gente. Sandro, a Ângela já está Tava lá, ela sim. voltar aí, talvez em maio já. Vem aqui no programa, né? Trazer ela aqui no programa. Bom, são essas pessoas desejando boa noite pra gente, a gente agradece muito, tá, gente? A audiência de vocês por estar aqui conosco. Aqui também está o nosso irmão Bento, também entrou aqui no Facebook, né, Bento? Está aqui pessoalmente com a gente. Está aqui pessoalmente. Nos ajudando, faz parte do grupo de trabalho. E a Raquel Almeida também está curtindo aqui o nosso. Um abraço a todos aí, Raquel, Raíla, todo mundo aí. Acho que eu li todos que estão aqui por enquanto. Então vamos tecer alguns comentários aí, e se você quiser tirar dúvida, perguntar, se a gente souber, a gente responde, se não souber, a gente pergunta aos universitários, mas a gente vai estar aí falando sobre por que fazer o Evangelho no ar, né? A gente começa com essa máxima, né? Porque Jesus já falava em Mateus 18, 20, por onde estiverem reunidos em meu nome, lá estarei presente, Jesus, né? Então, só para fechar, a Sheila fala para a gente, né, no livro Luz no Lar, o livro que o Francisco está em mãos, que vai falar para a gente, Jesus no Lar, como surgiu o primeiro culto do Evangelho no Lar. Então a Sheila fala isso: organizemos o nosso agrupamento doméstico do Evangelho. O lar é o coração do organismo social. Em casa começa nossa missão no mundo.
A gente quer transformar o mundo, mas não sabe viver bem dentro de casa, na família. Começa ali. Né? Então, vamos só fazer uma correção. A Sheila é Luz no Lar, né? Esse aqui é do nosso irmão Neo Lúcio, né? Psicografia do Chico, Jesus no Lar. Os dois livros são ótimos, tá, gente? Esse livro aqui que é esse aqui. A gente usa, que é maravilhoso. Usou ele, acabou, já passamos para outro no nosso Evangelho no Lar. Lá em casa eu já usei também todo ele no Evangelho. É um ótimo livro para fazer o Evangelho no Lar. Tem muitas lições boas de Jesus, né? E esse Luz no Lar, nós estamos usando esse agora lá em casa. Muito bom também. Bom, gente, esse livro, Jesus no Lar, do nosso irmão Neo Lúcio, Psicografia do Chico Xavier, ele narra vários trechos de culto que Jesus fazia na casa de Pedro, Simão Pedro, né? E tem muito ensinamento, muita coisa boa. Eu queria ler o primeiro capítulo, que é o culto cristão no lar, que seria o primeiro culto do Evangelho no lar, feito, né, com Jesus. Então vamos ler aqui para vocês. O culto cristão no lar. Povoá-la seu firmamento de estrelas, dentro da noite prateada de luar, quando o Senhor, instalando provisoriamente em casa de Simão Pedro, tomou os sagrados escritos e, como se quisesse imprimir novo rumo à conversação que se fizera, improdutiva e menos edificante, falou com bondade: Simão, o que faz o pescador quando se dirige para o mercado com os frutos de cada dia? O apóstolo pensou alguns momentos e respondeu hesitante: Mestre, naturalmente escolhemos os peixes melhores. Ninguém compra os resíduos da pesca. Jesus sorriu e perguntou de novo: E o oreiro? O que faz para atender à tarefa que se propõe? Certamente, Senhor, redarguiu o pescador intrigado. Modela o barro, imprimindo-lhe a forma que deseja. O amigo celeste, de olhar compassivo e fulgurante, insistiu: E como procede o carpinteiro para alcançar o trabalho que pretende? O interlocutor, muito simples, informou sem vacilar: Lavrar a madeira, usando o enxó e o serrote, o martelo e o formão. De outro modo, não aperfeiçoaria a peça bruta. Calou-se Jesus por alguns instantes e aduziu: Assim também é o lar diante do mundo. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Se o negociante seleciona a mercadoria, se o marceneiro não consegue fazer um barco sem afeiçoar a madeira ao seu propósito, como esperar uma comunidade segura e tranquila sem que o lar se aperfeiçoe? A paz do mundo começa sob as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendemos a viver em paz, entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Se nós não habituamos a amar o irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o eterno Pai que nos parece distante? Jesus relanceou o olhar pela sala modesta, fez pequeno intervalo e continuou: Pedro, acendamos aqui em torno de quantos nos procuram assistência fraterna, uma caridade nova. A mesa de tua casa é o lar de teu pão. Nela recebes do Senhor o alimento para cada dia. Por que não instalar ao redor dela a sementeira da felicidade e da paz na conversação e no pensamento? O Pai que nos dá o trigo para o cereiro por meio do solo, envia-nos a luz pelo céu. Se a claridade é a expansão dos raios que a constituem, a fartura começa no grão. Em razão disso, o Evangelho não foi iniciado sobre a multidão, mas sim no singelo domicílio dos pastores e dos animais. Simão Pedro fitou o mestre, os olhos humildes e lúcidos, e como não encontrasse palavras adequadas para explicar-se, murmurou tímido: Mestre, será feito como desejas. Então, Jesus, convidando os familiares do apóstolo à palestra edificante e à meditação elevada, desenrolou os escritos da sabedoria e abriu na terra o primeiro culto cristão do lar. Gente, vale ouro, né? Vale ouro esse texto aqui. Porque Jesus viu que a conversa estava descambando, né? Ele puxou Pedro. E é interessante que ele fala que tudo começa na família, tudo começa no lar. A gente muitas vezes
assiste às mazelas, né, que vemos aí por fora, principalmente dos nossos governantes, que têm uma responsabilidade tão grande, um peso tão grande nos ombros, né? E muitas vezes, muitos deles não conseguem cumprir com aquilo que seria na condição do bem, da ética, né? Infelizmente. Aí o que Jesus diz que tudo começa no lar. A gente no lar é que a gente consegue formar o cidadão ético, honesto, cidadão de bem. É o lar que faz isso. E o culto do Evangelho no lar, ele é uma ferramenta que eu tenho para mim, que é a melhor ferramenta, a mais adequada para formar o cidadão de bem. Né? Que é os preceitos do Cristo, usando os preceitos do Cristo. Emmanuel fala que a melhor escola é o lar, né? Isso está no livro O Consolador. Na pergunta, eu não lembro agora, mas fala ali, a melhor escola é o lar. Ou seja, não tem outra coisa que o lar. É por isso que a gente vem em família, vem para viver dentro do lar, entre quatro paredes. É bacana aquela citação quando ele fala, se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, ou seja, em família, como querer a harmonia, a paz nas nações? Fabuloso. Começa dentro de casa, né? Essa citação a gente vai ver aqui, olha só. O culto do Evangelho lá, né, aperfeiçoa o homem aperfeiçoado ilumina a família aperfeiçoada melhora a comunidade melhorada eleva a nação. Dentro de casa, começa tudo dentro de casa, tudo. A gente vai vendo essas coisas. Por isso que os pais, né, tanto o pai e a mãe, têm uma responsabilidade muito grande com os filhos. Com os filhos. É uma dádiva, é um presente muito grande a gente ter a oportunidade de ser pai, né, no meu caso, ser mãe, porque os filhos, a gente ali tem a oportunidade de guiar, de orientar, né, de colocar a pessoa num caminho justo dentro do bem, da prática do bem, do amor, né? Então a gente precisa pensar muito nisso, a gente precisa olhar para os nossos filhos e pensar que a responsabilidade daquele indivíduo está em cima da gente. A gente tem muita coisa para fazer para poder formar o cidadão de bem. E o exemplo, né? Os ensinamentos através do exemplo é o melhor caminho. O culto do Evangelho lá ajuda muito. É uma campanha mundial do Evangelho em Casa, né? Uma campanha, a FEB, a Federação Espírita Brasileira, encampou essa campanha e é colocado que todo espírita deve fazer o Evangelho lá, tem que fazer o Evangelho lá, tipo uma obrigação de fazer. Claro que não obriga nada, a doutrina não obriga ninguém, mas é como se fosse uma obrigação de fazer o Evangelho em Casa, chamar, né? Totalmente recomendável, né? E olha só o remédio que eles nos trazem, né, da campanha. Por que implantar a campanha mundial do Evangelho em Casa? Olha só, a saúde espiritual do planeta está em crise. Tá lógico, está todo mundo vendo isso. As nações se agridem deliberadamente pelo poder. O orgulho e o egoísmo são chagas humanas e devem ser erradicadas da face da terra. Estão nos lares. E devem ser erradicadas da face da terra e que estão nos lares, nas ruas, no trabalho, em todos os lugares. Milhares de famílias são destruídas pelos vícios, jovens perdidos pelas drogas e violências, mães iludidas pelo aborto e outros tantos sem rumo a caminho do suicídio. São tantos atritos e animosidades, incompreensões, angústias, inquietações e agressividades espalhadas pelo mundo, né? Como auxiliar a espiritualidade nesse processo de regeneração? Despertando a cultura de valores humanos à luz do Evangelho de Jesus, por meio da implantação do culto do Evangelho em casa. Aí ela pega a frase do Ney Lúcio, né? A paz do mundo começa sobre as telhas que nos acolhem. Começa em casa. Ou seja, começa no lar. Se a gente começa no lar, como falou ali, irradia para a família, para a sociedade, para tudo quanto é lugar, né? E é interessante, Totti, que você vê que a gente não... O Espiritismo, ele não tirou isso, não criou isso. Na verdade, ele copia o que Jesus, né, fazia na época dele, né? E como Jesus é o exemplo, é o nosso modelo, está aí a orientação para que a gente possa seguir. E o culto do Evangelho no lar não é uma particularidade dos espíritas. É importante que a gente fale sobre isso. Nós temos muitos irmãos que optam pela questão, pelas religiões evangélicas, católicas, que fazem o culto do Evangelho no lar. Um modelo talvez um pouco diferente, né? Mas fazem. O importante é orar, né? Chamar a família e orar.
Eu lembro de minha mãe sentada na beira da cama me ensinando o Pai Nosso e a Ave Maria. Eu lembro disso. Eu lembro de vez em quando que dava 6 horas, 18 horas, ela parava para fazer a Ave Maria, a gente ia para o lado dela para fazer a Ave Maria, né, que é a hora sagrada. 6 horas da tarde. 6 horas, 18 horas. Não deixa de ser um culto. Hoje não se faz mais isso. Não. Hoje não se faz mais isso. Muito pouca gente faz Família isso. não se sente. Então, por isso que descambou, o mundo está dessa forma. Então, como está dizendo aí, tá essa crise toda, essa coisa toda, então a gente tem que voltar a fazer o Evangelho no lar. Né? São bênçãos para a família. Né? Uma vez por semana, né? Olha só, Joana de Anjos coloca: quando uma família ora em casa, reunida nas brandiças do Evangelho, toda a rua recebe o benefício da comunhão com o outro. Toda a rua. E ela diz do edifício, né, de 8 andares, todo edifício recebe os benefícios. Ou seja, imagina se todas as casas orando. Imagina. A atmosfera do planeta vai mudar. Muda completamente. A energia do planeta vai mudar, as coisas vão mudar. Por isso que a aura é carregada, essa coisa do planeta. As pessoas já não oram mais, né? E quando ora faz benefício para toda a rua, ajuda todo mundo. Me veio aqui à mente agora aquele livro da senhora, da Maria João, né? Que é a mãe de Chico Xavier, que ela escrevia várias cartas para o Chico, né? O Chico psicografava várias cartas da mãe e depois virou um livro. E um dos trechos, ela está nas esferas mais elevadas, então a Terra, porque é a época de Segunda Guerra Mundial, a Terra estava naquele envolvimento tenebroso, pesado, né, de muito sofrimento, né, aquela coisa meio acinzentada e tal, era olhando pelo lado espiritual, né, pelo campo espiritual. Então ela via raios de luz surgir de determinados lugares do planeta. Aí ela perguntou para o companheiro que estava com ela o que ela, aquilo, ele pegou e explicou: aquilo fixa o olhar e mentaliza que você vai ver o que é. E quando o cara fixava o olhar e mentalizava, via uma mãe orando pelo filho. E a prece era assim era colocado um amor tão grande que eram raios de luz que subia, né? E aí você imagina o nosso planeta todo fazendo algo parecido. Chico como é que fala, vai ser, né? A mãe, planeta, quando ora, ela arromba a porta do céu. Arromba a porta do céu. Força tanto. Então, quando a família ora, a casa toda recebe benefício e todo mundo é beneficiado. A rua, sabe, o planeta, são focos, né? A casa recebe uma proteção, uma couraça, espíritos, irmãos nossos que querem adentrar nosso lar para levar a bagunça, a briga, a discórdia, não vão ter acesso à nossa casa. Cria uma couraça, uma proteção, né? Olha só, essa está no Consolador, Emmanuel, Chico. É no lar que espíritos se reencontram, ou seja, nós no passado prejudicamos, fizemos o outro. Então como que a gente vai reparar isso? Volta como pai, como filho, como irmão, como tio. Por isso que todos os lares, eu estou aí nesse meio, todos nós estamos. Temos dificuldades na família. Todos os lares têm problema na família, porque através da reencarnação a gente volta com aqueles que a gente precisa aprender, ajudar, conviver, respeitar, ter paciência com aqueles que a gente feriu no passado, ou outros que vêm para nos ensinar. Então olha só como que o Chico coloca para a gente no Consolador. É no lar que os espíritos se reencontram, sob o mesmo teto, na condição de pais, filhos e irmãos. Nesse ambiente são oferecidas oportunidades de novo aprendizado moral, possibilitando aos reencarnados exercitarem-se no campo afetivo, desenvolvendo a fraternidade, a solidariedade, enfim, os sentimentos derivados do amor. É a oportunidade da gente reparar o que nós fizemos no passado. Então, por isso que tem essas rusgas dentro de casa, dentro do lar, dentro da família. Todos temos. Não vem dizer que não tem, porque tem. Uns mais, outros menos. Uns chegam a matar, chegam a tirar a vida, né? A vida física do outro. Tragédias terríveis. Agressões, né? Outros não, outros conseguem abrandar. E outros conseguem viver tranquilo, porque tem o costume da oração, né? A família se reúne, ora, então cria um ambiente melhor dentro de casa. Eu tenho problemas em casa, até eu te convido, em casa não é mil maravilha, a gente tem, mas a gente consegue levar em harmonia. A gente está lá com a nossa família, a gente tem o nosso lar, tem a nossa família, a gente consegue, né? Agora, o lar que não tem oração, meu irmão, fica aberto a qualquer um. Qualquer um entra, né?
Qualquer um entra, pede a proteção. Ô Totti, aqui nós temos algumas pessoas assistindo a gente aqui. A Mília Passos Portira Esteves, a Roseri da Silva, acho que já falei. Mas quem... a Ana Carla Nelly Esperança está sempre aqui também conosco. O Marcos Vinícius Jimenez, né, companheiro lá do Dia Sexto Seu. Obrigado, Vinícius, você está aqui conosco. A Gabriela Delgado, que é minha sobrinha também, está assistindo, está acompanhando a gente. Gabi, obrigado por você estar aqui conosco, né? Eu acho que são essas pessoas. Marcos Vinícius, né, que teve à frente aí do trabalho do 30º Seu, né? O Marcos Vinícius, ele é coordenador da parte de comunicação, né? Está sempre nos acompanhando, Marcos Vinícius. E nos deu essa oportunidade maravilhosa de trabalho, né? Da gente estar trabalhando, uma meia parceria com a gente, nos abriu a porta, nos atendeu bem. A gente transmitiu quase todas as palestras, só não teve, mas foi muito bacana, Marcos. A gente é muito grato. Hoje a gente abriu um laço de amizade muito forte com o Ricardo, lá do Gelfa também, que cobriu também, que trabalhou, e pra gente somou muito. Hoje o Marcos disse lá no encerramento da Semana Espírita, né, que no ano passado quase nós transmitimos um ou outro, mas que esse ano foi vários meios de comunicação transmitindo, né, as palestras. Isso é muito bom, isso é muito importante. A gente tinha pouco recurso, a gente não estava acostumado. Hoje a gente, graças a Deus, a gente recebeu um apoio, que é bom falar também, da CEPLAN, o Mauro Campos da CEPLAN, hoje nos possibilitou equipamentos, uma internet melhor, algumas coisas, é o que nos possibilitou. A gente está com internet, com aparelho melhor, para a gente conseguir. A CEPLAN nos ajuda muito, né? Eu tenho que falar assim porque é o que patrocinador, faz. Né? Amigo, é espírita, o Mauro Campos é espírita, entende? É um patrocinador, mas que a gente precisa, é um patrocinador, né? É uma coisa de pai para filho. Sempre que a gente precisa, ele está lá para ajudar, para apoiar, para divulgar a doutrina espírita. É importante, a gente precisa, se não tem ele, a gente não está. A gente melhorou um pouquinho e pretende melhorar mais. A nossa grana é curta, né? Mas enfim. Bom, Totti, eu queria fazer um comentário aqui rápido. Esse livro aqui, gente, é o livro da Esperança. Esse livro foi escrito por Emmanuel através da psicografia abençoada do Chico, né? A Sueli comentou sobre ele. Falou hoje, né? Porque esse livro aqui ele comenta o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Ele faz comentários sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Não é específico da família, mas é o culto espírita, o capítulo 1 desse livro. Eu queria fazer algumas observações. Primeiro ele fala que eu não vou ler todo o texto, senão a gente vai ficar aqui até muito tempo. Mas ele diz que o culto espírita ele expressa a veneração dos princípios evangélicos, né? Que apela para o íntimo de cada um de nós, a fim de patentear-se. E depois ele vem falando aqui uma coisa muito curiosa. Eu não vou ler o texto para que vocês tenham curiosidade de ler, né? Porque as pessoas precisam pegar os livros. A Sueli hoje falou uma coisa curiosa. Gente, o Emmanuel está sendo esquecido, alguns livros do Emmanuel estão sendo esquecidos. Ela falou isso ontem, né? E a gente não pode deixar isso acontecer de forma nenhuma, porque isso aqui é complemento da doutrina espírita, é o desmembramento da doutrina espírita, né? E ele fala aqui também: a mãe aceitará os encargos e sacrifícios do lar, amando, auxiliando a humanidade no esposo, nos filhos, na sabedoria divina. O dirigente honrará os dirigidos, dirigente de modo geral, né? Isso é o formando na família, o indivíduo formado na família. O legislador não fará das autoridades instrumento de opressão. O administrador respeitará a posse do dinheiro, empregando recursos pelo bem de todos, né? O mestre ensinará construindo. O pensador não torcerá as convicções que te enobrecem. Os cientistas abrirá caminhos novos, né? Sem degradar a inteligência. O médico viverá a dignidade da profissão, sem fazer negociatas com as dores, né, das pessoas que estão doentes. O magistrado sustentará a justiça. O advogado preservará o direito. Bom, gente, equilíbrio, né? O equilíbrio. A gente vai se equilibrar, a gente vai passar a compreender, entender, ver a nossa posição, vai compreender a reencarnação. Então, o culto do Evangelho, trazendo para o culto do Evangelho, ele forma o cidadão de bem do futuro. Os filhos que nós temos em casa, que têm a oportunidade de praticar junto com os pais, com a família, o culto do Evangelho no lar, ele vai receber conceitos
conceitos de caráter, de ética, caráter, de uma série de situações que vai formar o profissional digno do futuro. Aí a gente consegue resolver uma série de mazelas que a gente tem aí na humanidade de modo geral, sabe? Então é uma coisa tão simples, tão fácil de fazer, que é o culto do Evangelho no Lar. Basta só que a gente quebre, né? Quebre paradigmas e comece a sentar e estudar os ensinamentos de Jesus, né, gente? Então, muitas pessoas têm dificuldade de fazer, né, como você está falando. Aqui a gente tem umas dicasinhas fáceis. Eu publiquei já na página do nosso programa, vou publicar hoje novamente, né, um roteirozinho. Não existe um roteiro, né, pode fazer, o importante é você sentar. Não existe um padrão fixo, né? O mais importante é reunir a família e fazer um Pai Nosso, uma Ave Maria, tá ótimo. Reunir a família e orar, tá ótimo. Isso já é o suficiente. Mas a gente tem esse roteirozinho que está aí, ó, já. Faça o Evangelho no Lar, né? Como fazer o Evangelho no Lar? Escolha um dia e horas semanais bom para todos, né? Chega com a família, vê com a esposa, você quer fazer? Vai fazer, filho? Vai fazer? Qual é o melhor dia para você? Segunda. Não, segunda eu não posso, terça, tá. A quinta-feira, 18 horas. Então, toda quinta-feira, 18 horas, vamos fazer o Evangelho no Lar. Vamos sentar, quinta-feira, às 18 horas, e vamos fazer uma leitura de uma página. Se nem todos for espírita, pode ler a Bíblia, pode ler um livro de mensagens, né? Esse Minuto de Sabedoria, ou uma página qualquer de elevação moral, né? O importante é reunir a família. É aconselhável colocar um copinho d'água enquanto estão orando. A água é fluidificada, é trabalhada, são remédios que são colocados ali de acordo com a necessidade de cada um. Né, traga uma garrafa com água fresca, comece uma oração, abertura, sempre uma oração. É bom passar para os membros da família, né, Francisco? É bom que cada um faça uma parte, né? Participe. Dividir as tarefas ali. Trocar de vez em quando. Hoje você faz a prece, hoje amanhã o outro. Faz a leitura, outro faz a interpretação. Você pode trazer trechos também de notícias que a gente vê no jornal para poder fazer vibração para as pessoas. Tem uma série de coisas que pode ser feita. Muito importante isso. Leia um trecho do Evangelho e converse sobre ele com os participantes de forma educativa. Porque costuma falar assim, não sei o que lá, tal. Isso é para você. Você aproveita para... Isso é para você que está precisando. Não, nada de discussão. É para todos, né? Faça uma oração de encerramento. Tem aquela história também, só desculpa interromper, tem aquela história, quando você aponta um dedo pro outro, tem três apontando para você, né? Mas é comum, é igual nossa palestra, né? Nossa, eu queria que o Totti fosse nessa palestra, essa palestra era para ele. Não, é para quem estava lá. Né? Mas a gente assim, nossa, essa palestra seria ótima para fulano, ele tinha que sempre estar aqui. Sempre serve para o outro, né? Para a gente não serve. Né? É verdade. Aquela história, já contei em palestra, mas é bom colocar aqui. Divaldo Franco, uma vez estava reclamando, ele estava muito doente, estava muito mal. Aí a Joana, a mentora espiritual dele, deixou ele um pouco de lado. Aí ele falou, puxa vida, agora que eu estou precisando bastante, cadê minha mentora? Não aparece. Aí a Joana apareceu. O que está acontecendo, Divaldo? Pô, minha mentora, que mentora é essa que não sabe que o seu, né, tutelado está precisando? Você está vendo que eu estou doente, estou mal? Estou já 95% morto? Ela, Divaldo, diferença nenhuma, eu estou 100% morto e estou aqui. Mas eu estou precisando de ajuda, você não faz nada por mim, você nunca escreveu uma linha para mim. Ela, o quê, Divaldo? Você nunca escreveu uma linha sequer para mim. Divaldo, pega um livro aí do seu lado aí. Aí tinha vários livros da Joana assim do lado assim, vários livros, né? Pega qualquer um, Divaldo, e abre em qualquer página. Aí o Divaldo pegou um livro lá, da Joana lá. Tu não sei o que lá, Divaldo, para quem que eu escrevo? Tu. Quem é tu? Para você, Divaldo. Ou seja, a gente nunca acha que é pra gente. Nunca acha que é pra gente. Ô, Totti, deixa eu... algumas observações aqui dos nossos irmãos, né? Está falando essa questão do culto do Evangelho. Tem gente que usa o nosso programa para fazer o culto do Evangelho. A Roseli da Silva, ela está dizendo aqui, muito bom mesmo, porque às vezes não podemos estar presentes e temos a oportunidade de acompanhar via internet. Parabéns por essa iniciativa, acompanhar o nosso programa, e muitos usam para poder praticar o culto, né? Aí nós temos aqui a participação do Arthur Rezende, colaborador aqui da casa, e a Rosane, né, a esposa dele, que nos ajuda muito aqui, ajuda bastante.
O Ricardo, né, diz aqui que o culto no lar é imprescindível para conquistarmos a harmonia no lar. Aqui em casa é domingo às 19 horas. Ele vai fazer logo depois do programa. Passa para 18, Ricardo. Faz junto conosco. Faz com a gente. Né? É o Ricardo do Gelfa, né? É o Ricardo, acho que é o Ricardo do Gelfa. Passa para 18 horas, vem fazer com a gente, chama a família aí. E, né, fica mais gostoso até a participação. É ele mesmo, olha. É um abraço, Ricardo. Ricardo, né, nós vimos ele ontem e hoje, né? E vai estar com a gente aqui, se Deus quiser, fazendo parte da nossa equipe. Já faz parte da equipe, já né? Já tá assistindo aqui Pessoa nosso muito programa. bacana também que a gente conheceu. A gente falou agora há pouco de você, Ricardo. Foi um bom amigo que a gente conheceu aí. Trabalhador também da causa aí. Nos ajudar bastante. Muito bacana. Então, é importante a gente estar orando. Então, se cada lar orar, imagina, a gente já tem dados, né, de pessoas que receberam orações e melhoraram a saúde, né, há um caso de um maremoto, sei lá, alguma coisa que estava vindo assim, dos Estados Unidos, aí umas madres que moravam no convento foram todas para a beira do mar e começaram a orar, aí eu pensei, mas coincidiu, não, parou, desviou, a vendaval, o maremoto. Então, ou seja, a oração é comprovada cientificamente. A ciência hoje já comprova. É legal até falar disso. Marcelo Greiser, né, que ganhou agora aí o Prêmio Nobel da Espiritualidade, né, o brasileiro, eu estava comentando isso ontem, acho que lá em casa. Foi no estudo nosso aqui da mediunidade. Ele ganhou um prêmio Nobel da Espiritualidade porque colocou que tem que andar junto ciência, religião e filosofia. O que a doutrina prega? Não pode separar a doutrina, então já prega isso há muitos anos, há séculos atrás. Mas tudo bem, está chegando agora, mas a ciência já reconhece a oração, o poder da oração, né? E se um ora, já tem um efeito muito grande. Imagina a família orando, a família unida orando ali. Aqui, a Glória do Vale, né? Acabei de fazer meu culto no lar. Aí depois ela diz aqui, boa ideia, vou fazer com vocês, vou pensar. Isso, pensa mesmo, Glória. Faz com a gente, que é bacana. Às vezes aqui são os oradores, é feito rodízio, né? Cada semana vem um diferente, às vezes a gente repete um ou outro e tal. Mas é bacana porque os temas são diversificados, né? A gente faz a leitura do Fonte Viva e do Evangelho. A gente sempre publica, né, Francisco? Durante o dia a gente publica para quem não tem, ou então quem quiser acompanhar, já saber qual a lição, qual a página que a gente vai ler. Aí você pode ou acompanhar pelo programa aí, né? Ou adquirir os livros e você já sabe qual vai ser. Aí você vai participar, você vai colocar sua dúvida, pode colocar sua dúvida. Vocês leram aí a página 98, Coraça da Caridade, aí olha que eu achei que é isso, isso e isso. Coloque sua opinião também, né? Mande sua participação, né? As interpretações são tão variadas. E é interessante como muita gente assiste pelo computador, né? Você pode abrir até num PDF, não precisa nem comprar o livro. Né? Mas a gente publica sempre, toda semana, todo domingo de manhã eu publico aí a parte que a gente vai ler aqui, a página e o parte do Evangelho. Aí você pode fazer isso tudo com a gente, né? Então é isso aí, mas não deixar de fazer. Gente, muitos benefícios. Família começa a se viver mais em paz, mais tranquila, há mais conversa, mais diálogo entre a família, problemas até de saúde são tratados, as águas são frutificadas, a casa é protegida, a casa começa, né, a receber a visita de espíritos elevados, superiores, né, citado várias vezes aí no livro de André Luiz, que a casa recebe, quando vem a espiritualidade, eles procuram uma casa que faça o Evangelho, porque a casa fica propícia a isso, a receber espíritos superiores. Agora a casa que não ora, fica difícil. É verdade. Mais alguma coisa, Francisco, para a gente encerrar? Eu queria só lembrar, até mesmo poder incentivar as pessoas à leitura, né? O livro Renúncia, do Emmanuel, Psicografia do Chico Xavier. Alcione, que é a personagem central da história, né? Ela é um espírito muito evoluído que estava numa esfera mais elevada e obteve uma reencarnação, não lembro se é século XVI ou século XV, que ela teve essa reencarnação para ajudar um grupo de espíritos que precisava galgar degraus na escala evolutiva, né? E ela mostra que em vida, na Terra, encarnada, ela fazia, junto com o irmão, um culto.
e eles usavam música para poder fazer e faziam um culto. Lia o Evangelho, abria o Evangelho, lia e fazia o culto, né? O Evangelho naquela época era limitado, pouca gente tinha acesso, né? Mas ela fazia. E esse livro é muito importante, é um dos livros dos romances do Emmanuel que a gente tem que procurar para ler, porque tem tanto romance espírita espalhado por aí, né? Mas se você pegar os romances do Emmanuel, como disse a nossa irmã Sueli Caldas Schubert, né? Você vai ter livros maravilhosos na mão. Então, para poder incentivar a leitura, lá também está falando sobre está mostrando uma forma de se fazer o culto do Evangelho no lar. Isso lá no século XV ou XVI, não lembro bem. Então, olha só, sempre no final receba um copo d'água, legal, ok? Qualquer dúvida, põe aí pra gente aí que a gente esclarece mais. Mas eu vou publicar esse roteirozinho hoje mesmo ainda na página aí. Nós vamos à nossa agenda rapidinho, que já está chegando a nossa hora. Então vamos lá. Dia 1º agora, só não vou ver, já falei com a Cláudia, porque eu vou fazer uma palestra lá em Barra Mansa, no Bezerra de Menezes, lá em Barra Mansa, estarei falando lá, vou falar sobre o trabalho, né, sobre a importância do trabalho. Hoje eu peguei muita coisa boa com a Sueli hoje lá para minha palestra. Então, ela deu muito material para a gente poder pesquisar, né? Sobre o trabalho. É verdade. Então a nossa irmã Cláudia Moraes vai estar no Centro Espírita Esperança de Luz, na Avenida Beira Rio, 1103, na Califórnia, Barra do Piraí, com o tema Entendendo o Autismo na Visão Espírita. Olha só que legal. Então, dia 1º de maio, às 20 horas, feriado, Cláudia Moraes com a palestra Entendendo o Autismo na Visão Espírita. Vamos ter no Rio de Janeiro, dia 19 de maio, a música espírita está no ar. Reuniram muita gente, olha só, Carlinhos Conceição, Grupo Samaritanos, Robson Ribeiro, né? Acho que Natasha vai também, Maquina, muita gente. Então vai ser lá no Centro Espírita, lá no Rio de Janeiro, né? Então, há uma relação de casas que está tendo convite, está vendendo, o telefone está aí, lá no Rio de Janeiro. Quem estiver no Rio desse Natasha dia... é aquela cantora lírica, né? Lírica. Nossa, que a música é maravilhosa. Muito bacana. E um trabalho maravilhoso da União Municipal Espírita de Volta Redonda, da UMEVOR, né? Nossos irmãos da UMEVOR fazem um trabalho muito bacana. Encontro com Luiz Augusto Pinheiro, olha só, dias 25 e 26 de maio, próximo agora, esse mês próximo. Olha só os temas excelentes: conflitos familiares, problemas e soluções. Vai ser na EDAC, Associação Espírita Discípulos de Allan Kardec, lá na Eucaliptal, tá aí o endereço, tudo. Vai ser uma roda de conversa de 14h30 às 17h. Depois, nesse mesmo dia, no sábado, das 19h30 às 21h, eles vão estar no Centro Espírita Sementes de Luz, lá no Jardim Belvedere, com o tema, olha só o tema maravilhoso também, depressão e as doenças mentais à luz do Espiritismo, maravilha. E no domingo, um seminário também com um tema maravilhoso, bem atual, ansiedade, causas e terapêutica à luz do Espiritismo, de 9 às 12, dia 26, no domingo de manhã. Então, a promoção da UMEVOR, União Municipal Espírita de Volta Redonda. Está aí nesse mês de abril, que é o mês do livro espírita, a 34ª Mostra do Livro Espírita, livros espíritas baratíssimos na Livraria Espírita Girassol. Então vai até dia 30 de abril, livro com descontos maravilhosos, lá no Retiro, na Avenida Antônio de Almeida, 783 Retiro. O telefone está aí, para saber, tiver informações, lá livros, dias maravilhosos, livros espíritas e espiritualistas. É um curso de passe que o nosso irmão Guilherme está aplicando lá no Centro Espírita Semente de Luz. As datas estão aí, 23 de março, 20 de abril, vai ser dia 18 de maio próximo, depois 15 de junho, 20 de julho, uma vez por mês. E sempre ao sábado, o Centro Espírita Seguidores do Cristo está com uma roda de conversa, das 15 às 16h30, sempre um tema diferente, um tema legal, todos estão convidados, é aberto ao público, e todo sábado então no Centro Espírita Seguidores do Cristo, lá no Retiro. Divaldo, dia 12 de agosto aqui em Resende, na MAN, deve sair ônibus aqui de Volta Redonda, a gente está pensando nisso, estamos vendo, agilizando isso aí. E quem quiser adquirir o livro Vida Futura do nosso irmão Rony Ricardo, pode adquirir por e-book. E ele estará no próximo programa com a gente, na próxima semana, né? O Rony Ricardo vai estar aí com a gente falando sobre esperança, fé,
mãe, né? Vamos começar a adentrar o mês de maio, mês da mãe. Ele vai estar com a gente aí. O Rony é uma pessoa que iluminada, né? Muito bacana, muito bacana fazer o trabalho com ele, fazer o programa com ele. Ele está sempre ajudando a gente aqui, colaborando, né? Trabalhador. Toti, o Arthur achou muito bom o nosso programa, profundo moral, e cresce, e o crescimento, é reforma íntima, mesmo sendo um questionador como ele, porque ele realmente é um questionador. Mas Arthur, tem que questionar mesmo, irmão, são as perguntas que respondem a doutrina espírita pede para ser questionador. O Arthur e ele deve ser questionador. Aqui também ele manda um abraço pra gente, né? O pessoal que trabalha aqui na casa. Arthur. Obrigado, viu, Arthur? Você é uma pessoa muito querida, né? Interessante que ele é questionador, é aquele que questiona mesmo, mas está sempre aqui nos ajudando, trabalhando, né? Isso aqui Nós estava agradecendo, a gente falou da Ana Carla Neri, ela faz uns sorvetes maravilhosos, muito gostosos. Um abraço, Ana Carla, muito legal. Então, Francisco, agradecendo a Deus, a Jesus, nosso irmão Bento trabalhando com a gente, nos ajudando aí nos bastidores. E a gente vai encerrando e eu peço a você a gentileza de nos fazer aí a prece de encerramento. Agradecendo a todos, nosso muito obrigado, agradecendo a Deus, a Jesus, a nossos amigos espirituais. E a você, Francisco, muito obrigado. Toti, eu que agradeço a oportunidade, né? Porque a gente... É uma oportunidade de trabalho que a gente tem, né? E isso é abençoado e a gente tem que agradecer sempre. Muito obrigado, viu, Toti? Então vamos orar, né, gente? Vamos elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai Celestial, de infinito amor e bondade. E ao nosso querido Mestre Jesus, que é o nosso guia, que é o modelo que precisamos tentar seguir em todos os momentos de nossa vida, através da apreciação dos seus ensinamentos, na tentativa de colocá-los em prática no nosso dia a dia. Agradecemos, Jesus, a oportunidade de estarmos aqui nessa casa de caminho, trabalhando, Senhor, ou pelo menos tentando trabalhar na sua seara abençoada de amor, de paz e de harmonia. Que possamos, Senhor, colocar em prática tudo que tenhamos aprendido no decorrer de nossas vidas, para que a gente consiga cada dia sermos melhores, sempre hoje melhor do que fomos ontem, amanhã melhor que somos hoje. Obrigado, Senhor, por essa dádiva do conhecimento, o esclarecimento que sempre nos coloca à disposição. Agradecemos aos mentores de nosso programa, aos mentores de nossa casa espírita, que sempre estão conosco, preparando todo o terreno para que a gente possa trabalhar. E pedimos, Senhor, pedimos por aqueles que sofrem. Tem tantos sofredores no mundo. Pedimos por aqueles que sofrem nas casas de saúde, Senhor, que sofrem nos cemitérios, que sofrem, Senhor, nas ruas, que passam a fome, o frio, a falta de carinho, a falta de atenção. Pedimos para aquelas crianças, Senhor, que estão julgadas aí pelo mundo, pelas ruas, expostas a tanta coisa ruim, que a sua paz, Senhor, possa estar nos seus corações, que eles possam receber todos os nutritivos que eles necessitam, Senhor, e que são merecidos. Pedimos pelos nossos governantes, Senhor, pelos governantes do nosso país, governantes do nosso estado, de nossas cidades, pelos governantes dos outros países também, que a sua paz, Senhor, possa habitar em seus corações, que eles possam adquirir a compreensão plena que o seu trabalho em prol do seu semelhante, em prol dos outros, principalmente daqueles que são menos abastados, aqueles que sofrem mais. Sabemos, Senhor, que todo esse sofrimento um dia no nosso planeta cessará, que a fome cessará, que o frio cessará, que as doenças também acabarão. Mas isso depende de nós, Senhor, depende da nossa mudança, do afagar de nossos corações, para que possamos melhorar a cada dia, tentando trabalhar sempre na sua seara. E assim, Mestre querido, agradecido a oportunidade que sempre nos dá, agradecido a Ti e, sobretudo, a Deus, nosso Pai, pedimos permissão para que a gente possa encerrar os trabalhos do dia de hoje, dizendo graças a Deus, que assim seja.